Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Senhor Deus, nos salvou através do seu sangue precioso. E por ter nos salvo, nos considerou como seus filhos e nos permitiu a esperança tão gloriosa de podermos entrar no seu reino, Senhor. Nós agradecemos por toda essa graça permitida. Durante muitos meses, nós já estamos sofrendo por conta desse coronavírus, dessa doença que está passada. Não estamos conseguindo ter as reuniões apropriadas e todos estamos ouvindo a palavra online. E muitos irmãos e irmãs estão ouvindo essa palavra e nós dependemos de toda essa situação diante do Senhor Deus. No momento tão difícil, que o Senhor Deus permita para que nenhuma pessoa se perca. Que o Senhor permita para que nenhuma pessoa retroceda na sua fé, Senhor. Que possam ser sustentados através da mão gloriosa diante do Senhor Deus. Para que eles possam viver dentro da sua palavra para a vivência de obediência, Senhor. E também nossos irmãos e irmãs que estão no meio da dificuldade. Todas as igrejas que estão realmente no sofrimento e não estão conseguindo pregar a sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa proteger. Que o Senhor possa permitir maior liberdade para que possam pregar a palavra. Que o Senhor Deus possa permitir para que possam cumprir essa graça do Senhor permitida rapidamente no meio de toda essa tribulação. Que o Senhor possa nos permitir a sua misericórdia. Senhor, esse tempo agora também. Esse tempo, Senhor Deus, nos permitiu para que nós pudéssemos aprender a sua palavra. Nós agradecemos por isso. Senhor, cada tempo que o Senhor Deus deseja nos permitir a sua palavra, esse tempo que o Senhor nos permita também. Nossos irmãos e irmãs, onde seja que eles estejam, que o Senhor Deus permita o coração de poderem depender, de desejar a palavra do Senhor. E que através da palavra do Senhor possa nos ensinar o que é que nós devemos fazer. Senhor, nós dependemos da mão misericordiosa do Senhor. Nesse tempo agora, nós dependemos somente do nosso Senhor Jesus. Senhor, nossos irmãos e irmãs, todos os irmãos e irmãs que estiverem no meio da dificuldade, no meio da dor, que o Senhor Deus permita a sua graça para que eles possam ser sustentados fortemente, Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar a palavra de Efésios. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim, que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Até aqui. Por conta do coronavírus, não somente a Coreia, mas em vários lugares do mundo estão passando por dificuldades. Acredito que a Coreia do Sul está se estabilizando, mas ainda não finalizou. Se olharmos para os Estados Unidos, para a Europa, existem muitos novos pacientes agora no momento. Então, cada momento mais está ficando difícil.
Então, todas essas coisas, como o Senhor já disse, nesse último tempo, eu acredito que é o julgamento, realmente, os sinais dos fins dos tempos que está vindo para essa terra. Realmente existem muitas tribulações e pragas que o Senhor Deus permite a este mundo, e o Senhor ele diz 3 coisas bem grandes para nós. Então, que haveria muitos terremotos em vários lugares. Então, eu vendo nos noticiários, vi que houve um terremoto de uma escala muito alta na Indonésia. E também no Oriente Médio, da África, na Etiópia, houveram realmente a praga de gafanhotos, que uma larga escala que cobriam até os céus, o sol. E todos esses gafanhotos estavam destruindo as plantações, devorando tudo que era plantação. Então, no Egito, quando o Senhor ele permitiu a praga à terra do Egito, permitiu para que os gafanhotos destruíssem todas as plantações. Da mesma maneira, no nosso tempo de agora, se nós olharmos, os gafanhotos eles destroem tudo que está verde. Então não existe uma forma de poder pará-los. Então na África isso é uma grande preocupação, porque isso realmente saindo da África, chegando até na Índia, pode ser que chegue a vários outros países. Nós podemos ver que é algo realmente inimaginável, porque mesmo que você seja uma população ou uma nação, uma civilização muito bem desenvolvida, um país muito bem preparado para a saúde ou tecnologia, mas quando chega uma doença como esta do coronavírus, nós podemos ver como na Itália realmente muitas pessoas morreram, mais de 10 mil pessoas infectadas e morrendo. Então realmente é algo muito difícil e nós podemos perceber com essa dificuldade que nós estamos perto do fim. Então nós precisamos acordar nossa mente e precisamos estar orando. Então nós acordarmos a mente, quer dizer que os cristãos são aqueles que mais precisam estar acordados. Então porque se nós olharmos como cristãos para as coisas que estão acontecendo, as coisas não estão normais. Então quanto maior a dificuldade, nós precisamos estar atentos e buscando ao Senhor. Mas parece que cada momento mais estamos nos afastando do Senhor Deus. Os cristãos agora eles precisam acordar as suas mentes, precisam estar orando diante do Senhor Deus, para que possam viver uma vida correta diante do Senhor. Então, mas quanto mais dificuldades nós temos, mais nós precisamos depender do Senhor Deus, mais nós precisamos orar diante do Senhor, mais nós precisamos depender da palavra do Senhor. Então, já que nós não conseguimos nos reunir de formas normais, mais nós estamos ficando longe da palavra do Senhor Deus, mais nós estamos realmente afastando da palavra sem ler a palavra do Senhor. Então, isso é um grande problema para nossas vidas. Então, o cristão, quanto mais difícil ele estiver, mais ele precisa buscar ao Senhor Deus, mais ele precisa perceber que não tem como viver diante do Senhor Deus sem a sua vontade. Então, precisa ter realmente o coração de querer obedecer, tem que ter o preparo dentro do seu coração sempre, realmente preparado em seu coração. Então isso é algo que eu peço realmente fervorosamente para vocês. Então nós todos agora estamos no momento online, já passando um mês e estamos nos reunindo dessa maneira. Então, mas quanto mais se passa esse tempo, mais nós precisamos realmente estar próximos da palavra, aprender a palavra, coração de desejar e aprender e obedecer. Então a palavra de hoje também, conforme a continuação das outras palavras, sobre a identidade e a vivência de um cristão que nasceu de novo, é a palavra que eu quero pregar. Então durante várias outras semanas que se passaram, nós aprendemos as palavras de realmente nós nos tornamos filhos do Senhor Deus, então recebemos uma grande autoridade diante do Senhor Deus. Então a identidade de você ser considerado filho do Senhor Deus deste mundo, realmente é algo muito importante e precioso. Então não existe nada mais precioso ou mais importante do que isso neste mundo.
Logo, conforme a palavra que nós lemos de hoje, que o apóstolo Paulo disse, essa palavra foi dito pelo apóstolo Paulo para os irmãos de Filipe e para Efésios também. Realmente é uma palavra que ele quer dizer para nós agora também no momento. A igreja de Efésio é uma igreja de gentios, de estrangeiros que receberam a salvação. E ao receber a salvação, eles entraram para dentro da igreja e todos eles têm a mesma esperança, a mesma vida diante do Senhor Deus. E então o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesta palavra, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então o que ele quer dizer? Assim que já. E o que ele está dizendo é que antes nós éramos estrangeiros. Antes nós estávamos longe, nós éramos desconhecidos da promessa do Senhor Deus. Não tínhamos a esperança em Deus. Mas, pelo Senhor Jesus Cristo ter morrido na cruz, o Senhor ele destruiu essa parede que se chama gentios para que nós possamos o quê? Realmente, sem nenhuma distinção, pelo sangue do Senhor Jesus, receber o perdão dos pecados e isso ser chamado como salvação. E após essa salvação, podemos ter a mesma esperança, o mesmo amor dentro deste Senhor, dentro dessa igreja que é um mesmo corpo. E então, o que nós podemos dizer agora é que os cristãos que receberam a salvação, cada um de nós, desde o momento que recebemos a salvação, agora já não somos o quê? Estrangeiros. Estrangeiros quer dizer o quê? Você não é da minha família. Quer dizer que se nós olharmos pela nação, se pensarmos num país, quer dizer que ele veio de fora, do exterior. Quer dizer que é uma pessoa que não tem relação com o nosso país. Mas, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros. Então, o que isso quer dizer? Realmente não é como se, eu sou um visitante que vim aqui somente para conhecer, para visitar. Não é isso. Então, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Quer dizer que todos nós que recebemos a salvação, todos nós, como em Filipenses capítulo 1, versículo 3, ele fala que nós temos o quê? A nossa cidadania nos céus. Quer dizer que nós somos o povo do reino de Deus. Logo, nós somos o povo do reino dos céus. Quer dizer que a nossa cidadania está nos céus. A nossa identidade está nos céus. Logo, nós todos, após recebermos a salvação, nos tornamos cidadãos dos reinos dos céus. Isso não é algo surpreendente? Quer dizer que nós somos o quê? Da família de Deus. Quer dizer que um único Deus Pai, um irmão, uma irmã, todos em uma mesma esperança e uma mesma fé, nos tornamos da família do Senhor Deus. Então, dentro dessa palavra curta, nós podemos ver que existem muitos temas aqui no meio implementados. E então, agora, realmente nós nos tornamos em uma família do Senhor Deus. Quer dizer que agora nós temos essa verdade tão impressionante. Agora nós nos tornamos em a família do Senhor. Se olharmos em Mateus capítulo 6, versículo 6, o Senhor ele diz para nós orarmos dessa maneira: Pai nosso que estais nos céus. Quer dizer que nós estamos orando para o Senhor Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Nós estamos chamando este Senhor de Pai. Então realmente nós estamos falando Pai nosso que estais nos céus. Eu não estou falando meu Pai, eu estou colocando no plural. Quer dizer que existem muitos outros que, sem ser eu, também receberam a salvação. Quer dizer que todos nós juntos podemos chamar o Senhor Deus de Pai. Por isso que todos nós recebemos a salvação juntos, temos a mesma esperança, o mesmo objetivo em nossas vidas. Quer dizer que nós todos somos santos, que temos a mesma esperança do Senhor, temos a mesma família, nós temos a mesma personalidade, nós temos a mesma unidade com o Senhor. Neste mundo, com os irmãos e irmãs, que é o que? A igreja, que fala de outra maneira, que é a família do Senhor Deus. E então, isso é algo realmente muito surpreendente, uma graça muito grandiosa para nossas vidas. Então, se olharmos em Mateus, capítulo 12, nós podemos ver que o Senhor, ele estava realmente em uma casa com várias pessoas reunidas.
E enquanto ele estava ensinando a sua palavra, ele estava dizendo para Maria e para os irmãos que realmente queriam falar com o Senhor Jesus lá de fora, estavam buscando pelo Senhor. E o Senhor, ele foi e evidenciou a sua palavra. Então, realmente, muitas das pessoas lá fora vieram dizendo: é Jesus, a sua família, a sua mãe, os seus irmãos te esperam lá fora para conversar contigo. Então, mas o Senhor Jesus, apontando para os seus discípulos, disse: quem é a minha família? Quem são os meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe? Olhe para eles. Então, realmente, qualquer um que fizer a vontade do meu Pai é o meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Então, nós podemos ver que é uma palavra muito surpreendente. O Senhor Jesus, ele nasceu no corpo de Maria, mas após o nascimento do Senhor Jesus, podemos ver que realmente ela estava vindo junto com José após o Senhor Jesus ter nascido. E ela teve vários outros filhos depois. Quer dizer que houveram irmãos, irmãs para o Senhor Jesus. Então, se nós olharmos para esta relação da família, não é que o Senhor Jesus tenha negado isso, mas o Senhor Jesus, ele possui uma relação familiar muito mais importante do que isso. E também se olharmos em Mateus, capítulo 23, realmente ele diz, realmente não me chame de Rabi. Realmente todos vocês são meus irmãos e irmãs. Realmente não buscais um único Pai, realmente, que é da vossa família, mas o vosso Pai está nos céus, que é o Senhor Deus. Quer dizer que todos nós somos o que? Somos irmãos. Então, o vosso Pai é um somente. Então, eu já vi realmente num lugar bem especial, em Gwangju, no meio da montanha, que as pessoas estavam realmente pregando a palavra e pediam pela palavra para a pregação. Então, essas pessoas, elas são pessoas que têm a doutrina de que elas vão para a montanha, vão se afastando da sociedade para que eles possam guardar a fé. Mas eu não sei se isso funciona. E eu vi o filho daquele diretor daquele lugar, daquela reunião da montanha. E o filho deste homem realmente é um médico em Gwangju. E ele disse que ele nunca conseguiu chamar o pai dele, que está nas montanhas, como pai. Porque o pai dele sempre brigava com ele, dizendo que se me chamar como pai, você está errado. Porque não existe pai nessa terra, existe somente o pai dos reinos dos céus. É por isso que foi uma coisa bem engraçada. Então, realmente esse pensamento está errado, com certeza. Se olharmos em Hebreus, capítulo 12, nós podemos ver que realmente nós precisamos realmente ver que existe o pai carnal e o pai espiritual. Realmente nós precisamos servir ao pai carnal da mesma maneira, por causa que isso é realmente um exemplo para que nós possamos servir ao Senhor, nosso pai espiritual. Realmente nós nascemos nessa terra, vivemos realmente recebendo a salvação para que possamos ser discernidos deste mundo, para que nós possamos ter a identidade do reino dos céus. Mas isso não está dizendo para nós negarmos a relação familiar carnal que nós temos aqui. Então, realmente, qualquer um que realmente faz a vontade do Pai, do Senhor Deus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, quer dizer que qualquer um realmente que estiver fazendo a vontade do Senhor Deus, nós podemos ver que, como realmente o Senhor disse em João, realmente qualquer um que fizer a vontade do meu Pai, que é o quê? Que é realmente que possa crer no seu Filho e possa nascer de novo. Então quer dizer que essa é a vontade do Senhor Deus para que nós possamos receber a salvação. Então o Senhor, ele ter descido do reino dos céus, ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas sim a do Pai. Quer dizer que a vontade do Pai é que realmente o Senhor Jesus, ele morra na cruz para que os pecados possam ser lavados, ele possa se tornar propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele partindo por conta de nossos pecados, efetuando esse sacrifício, agora nós ouvimos e cremos nessa salvação, é a vontade do Senhor Deus. É por isso que as pessoas que receberam a salvação pela vontade do Senhor, agora eles podem viver pela vontade do Senhor. Então como é que uma pessoa que não nasceu de novo, ele pode viver pela vontade do Senhor Deus? Então, realmente, uma pessoa que nasceu pela vontade do Senhor Deus, já que essa pessoa ela nasceu de novo, ela precisa obedecer à palavra deste Senhor. Quer dizer que esta pessoa é o Filho do Senhor Deus. Se nós olharmos em João capítulo 19, versículo 27, podemos ver que o Senhor Jesus, ele estava crucificado, sofrendo na cruz.
e estava a Maria e seu discípulo amado, João, ali ao lado, olhando para o Senhor Jesus. Agora, nesse tempo, Maria realmente estava em um grande sofrimento e tristeza, porque ao ver o seu filho sofrendo na cruz, então, realmente, como o coração dela deve ter doído tanto. Ontem nós tivemos a cerimônia por conta do naufrágio, da batalha que tiveram no mar do oeste da Coreia. Então, vários soldados que morreram nessa batalha foram mais uma vez relembrados e tiveram os familiares, os entes queridos, o presidente, várias pessoas participaram dessa cerimônia de recordação. E os pais, eles estavam chorando bastante. Eu vi isso no noticiário. Então, os seus filhos realmente foram feitos com estaturas para relembrar deles. E na frente da lápide deles estava construída a lápide e a estátua deles. E estavam chorando, dizendo, meu filho morreu dessa maneira, sofreu dessa maneira. Então, realmente, o coração dos pais é da mesma maneira. Se olharmos para Maria, que estava olhando para o Senhor Jesus, que estava sofrendo na cruz, realmente o coração dela estava rasgando. Com certeza ela deve ter pensado, é melhor que eu morra por ele. Mas o Senhor Jesus, olhando para Maria, ele disse, mulher, veja, este é o seu filho. Então, o Senhor, ele disse para Maria, não de mãe, mas como mulher. Quando estava falando sobre o vinho também, chamou realmente Maria de mulher, dizendo, o que eu tenho contigo? Não é que ele está desprezando a sua mãe, mas em hebraico, essa palavra de chamar de mulher, quando nós olhamos para uma pessoa que tem idade, nós chamamos de senhor ou senhora. Então, em coreano nós chamamos de 영가님, uma pessoa mais velha, senhor ou senhora, é o quê? É respeito para aquela pessoa. É por isso que nós chamamos de senhor ou senhora, quem tem idade. Então, da mesma maneira, em hebraico, o Senhor Jesus, ele disse mulher. Então, não é algo realmente para desprezar a Maria, mas ele somente está afirmando, você é somente uma mulher. Mas a Igreja Católica, eles ao ouvirem isso, eles ficam dizendo que estão servindo Maria porque ela é uma santa, porque é mãe de Jesus. Não, isso está totalmente errado, isso não tem nada a ver. Realmente, o que o Senhor Jesus disse? Mulher, veja, este é o seu filho. Quer dizer que receba João como seu filho, agora. Então, realmente, isso não é uma palavra que o Senhor ele está dizendo para consolar. O Senhor ele está dizendo o quê? Está dizendo o quê? Não olhe para mim. Quem está do seu lado? Apóstolo João. Ele é o seu filho. E ele disse o que para o apóstolo João? Para o seu discípulo. Olhe, veja, é a sua mãe. Olhar para quem? Olhar para o lado. Olhe para Maria. É por isso que João, desde aquele momento, ele levou realmente Maria como sua mãe e a serviu. Então, tinha muitos irmãos, mas é porque o Senhor Jesus se preocupou de Maria, é por isso que entregou para os seus discípulos para cuidar, porque não tinha gente. Não, não é isso. Não é esse significado carnal. O Senhor Jesus realmente estava na cruz. E realmente naquela cruz, abaixo daquela cruz, uma nova família foi formada. Quer dizer que após nós recebemos a salvação, o Senhor Deus Pai, Ele é o quê? O nosso Pai. O Senhor Deus. Realmente, Maria Madalena, por exemplo, e as mulheres que vieram procurar ao Senhor Jesus no seu túmulo. O Senhor Jesus disse o quê? Realmente, vá para os meus irmãos. Eu irei subir para o meu Pai, para o vosso Pai. Quer dizer que pela morte do filho unigênito, muitos filhos nasceram. Quer dizer que dentre muitos irmãos, o Senhor Jesus se tornou o filho primogênito. Quer dizer que agora, o Senhor Deus, Ele se tornou o Pai. Quer dizer que o nosso Pai, é por isso que nós somos os seus irmãos. O Senhor Jesus, Ele morrendo na cruz, Ele se entregou como propiciação pelos nossos pecados. Pela sua ressurreição, nós conseguimos uma nova vida. Quer dizer que nós todos realmente ressuscitamos
no meio do Senhor Jesus. Quer dizer que nós temos o que? Uma viva esperança diante do Senhor. Quer dizer que nós podemos morrer e ressuscitados junto com o Senhor Jesus. Nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Quer dizer que nós todos começamos a servir ao Senhor Deus de Pai. Quer dizer que nós todos somos nascidos do Senhor Deus. Então, se olharmos em João capítulo 1, realmente em diante nós podemos dizer que todos aqueles que receberam ao Senhor se tornaram filhos do Senhor Deus. Quer dizer que nós nascemos pelo Senhor Deus. Quer dizer que realmente através da palavra da verdade nós fomos nascidos. Nós temos nascido na palavra da verdade. Quer dizer que pela graça, pela palavra da verdade, nós todos fomos nascidos. Realmente o Senhor fez com que nós pudéssemos nascer. Então isso é algo muito surpreendente. Os pais, eles tiveram a nossa carne neste mundo. E eles cuidaram, eles nos fizeram crescer. Mas, e o Senhor Deus? Ele é o Criador. O Senhor Deus é o Senhor que nos fez. Nós todos fomos criados conforme a imagem do Senhor Deus. Então, por que é que nós, realmente pela imagem do Senhor Deus, pela vida do Senhor, o reino do Senhor, nós todos fomos criados para que pudéssemos viver nessa glória do Senhor. Nós fomos criados conforme a imagem deste Senhor. Realmente Adão, ele pecou, ele se perdeu, mas ele não foi abandonado pelo Senhor Deus. Mas realmente por essa sua grande graça, nós todos fomos salvos. Nós todos fomos considerados como seus filhos. Então mesmo que os pais cuidem, os pais realmente possam realmente fazer a nossa vida crescer, ele não é o nosso Criador. Realmente para o nosso espírito, os pais não podem fazer nada por nós. O Senhor que permitiu a vida eterna para nós é somente um, que é o Senhor Jesus. Realmente o Pai de todo o espírito. Quer dizer que é o Pai do nosso espírito. Dentro desse Senhor Deus Pai, nós todos juntos precisamos nos tornar filhos do Senhor Deus. Nós todos nos tornamos a família do Senhor. Então, isso de ser a família do Senhor Deus é uma relação tão realmente linda, bonita. Então, isso é uma relação realmente eterna, realmente que não pode ser quebrada. Então, nós todos, enquanto vivemos neste mundo, nós temos a mesma esperança, a mesma fé, nós temos o mesmo objetivo de vida. Agora, os irmãos que receberam a salvação, agora eles estão juntos no meio do sofrimento, eles estão vivendo todos juntos. Quer dizer que agora, daqui a pouco, nós todos vamos para este reino eterno do Senhor Deus, para vivermos junto com Ele eternamente. Então, como isso é algo surpreendente, isso é uma grande graça tão preciosa, especial. Nós podemos ser chamados filhos do Senhor Deus, essa relação tão especial diante do Senhor. Vamos procurar uma palavra de João capítulo 13. Palavra de João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 34. Versículo 34. E versículo 25. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos os conhecerão que sois meus discípulos, e se vos amardes uns aos outros. Então nós podemos dizer que aqui é realmente um mandamento novo que o Senhor nos permitiu. Se olharmos o mandamento antigo, são os 10 mandamentos do Senhor. E também se olharmos no tema, na importância desses 10 mandamentos, só é o amar ao Senhor Deus. Quer dizer que nós precisamos dar o nosso corpo, a nossa vida. Em tudo tem que ser o Senhor Deus em primeiro lugar. Mas isso é todo o centro de toda a lei do Senhor. Quem verdadeiramente conseguiu cumprir isso? Não existe. Realmente usando todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua vida para amar ao Senhor Deus. Aonde que existe um homem desses? Realmente pelo vizinho. Realmente ele não fazer por ele, mas ele dar a sua vida pelo próximo. Será que tem como? Alguém consegue dar a sua vida pelo seu vizinho?
o Senhor, Ele nos permite o quê? Realmente a graça para que nós possamos realmente compreender através da lei do Senhor de que nós somos pecadores, que nós realmente temos somente esse pecado. Então, esse novo mandamento, realmente o Senhor, Ele não está dizendo que nós vamos fazer algo, o Senhor vai fazer algo por nós. Quer dizer que Ele já o fez. Quer dizer que o Senhor Jesus, Ele já morreu. Quer dizer que Ele já se entregou por conta de nós. Então, o Senhor, Ele deu todo o seu coração, toda a sua vida por nós. Então, o Senhor, Ele nos amar, quer dizer que já que Ele nos amou, então nós já que recebemos esse amor, nós precisamos praticar esse amor do Senhor. Isso é o novo mandamento do Senhor. Então, qual é esse novo mandamento do Senhor? É para que nós possamos amar uns aos outros, como o Senhor, Ele nos amou. Então, este é o novo mandamento. Então, aqui ele fala para nós amarmos uns aos outros, quer dizer que as pessoas que receberam a salvação, agora precisam amar dessa maneira. Realmente nós que não receberam a salvação, nós precisamos amar essas pessoas. Mas isso é um amor de ter o quê? Pena, misericórdia por essas pessoas. Este amor que aparece aqui é o amor para as pessoas que receberam o amor do Senhor Deus, que receberam a salvação. Quer dizer que agora precisam amar uns aos outros. Quer dizer que isso é o novo mandamento do Senhor. Os santos agora, quando eles se amarem, realmente todos agora saberão que vós sois os meus discípulos. Quer dizer que realmente isso é a evidência de que nós somos filhos do Senhor Deus. Essa é a evidência de que nós somos discípulos do Senhor. Quer dizer que todas as pessoas vão ter ciência disso. Quer dizer que todas as pessoas, ao verem isto, eles vão verdadeiramente realmente compreender. Eles são filhos do Senhor Deus. Eles são discípulos do Senhor. E não somente isto, mas eles irão querer buscar saber e irão crer no motivo de nós sermos assim. Logo, as pessoas que receberam a salvação, agora como filhos do Senhor Deus, como uma família, existe um trabalho muito importante para ser feito, que é amar. Quer dizer que agora essa relação, realmente a relação da família é uma relação realmente muito, muito importante. Por causa que nós temos a relação dos pais que fizeram nos nascer, realmente os irmãos e irmãs que crescem embaixo de um pai, de uma mãe, que por uma relação de amor que foi formada. Então, realmente é uma relação muito, muito bonita. Então, essa relação da família é algo tão precioso, tão bonito. E ali existe o quê? Realmente responsabilidade também. Então, os pais, eles possuem um trabalho para ser feito, para fazerem pelos seus filhos. Então, se nós olharmos para os animais também, eles têm os seus filhotes e tem realmente os pais desses animais, eles morrem por conta dos seus filhotes. Não é algo fácil de dar a vida por causa dos seus filhotes. Então, seja o macho, seja a fêmea, se nós olharmos o que eles fazem para cuidarem dos seus filhotes, é algo realmente tão lindo, tão maravilhoso. Realmente os homens, então, realmente é algo mais precioso do que isso. Então, se nós imaginarmos o Filho do Senhor Deus, é algo muito mais impressionante. É um dever muito maior, que é amar. Não é somente pela palavra. Então, realmente, neste amor, realmente existe o quê? Muita graça inclusa. Quer dizer que ali dentro nós temos realmente muito do esforço, nós temos muito do sacrifício, do esforço da família. Como em João capítulo 17, versículo 23, realmente como o Pai realmente me amou, vós também ameis uns aos outros. Quer dizer que realmente agora, como o Senhor ele amou seu Filho primogênito, unigênito, e ele também nos amou, agora ele nos ama. Realmente isso não é algo surpreendente. Como o Senhor ele ama seu Filho. Quer dizer que o Senhor Jesus, quando ele foi batizado e estava saindo da água, houve uma voz dos céus dizendo, realmente, este é meu filho a quem me comprazo. Esse é meu filho amado. Realmente é algo tão surpreendente que o Senhor ele está evidenciando para nós. Quer dizer que todas as pessoas que agora receberam a salvação dentro do Senhor Jesus, agora realmente como o Senhor ele amou o seu Filho unigênito, quer dizer que ele nos amou de igual maneira. Quer dizer que como o Senhor, Deus Pai, ele realmente ama o Senhor Jesus, agora o Senhor Jesus ele nos ama também. Agora nós precisamos permanecer dentro desse amor do Senhor. Então esta palavra tão preciosa, nós precisamos saber muito bem. Agora nós precisamos colocar em prática esse amor do Senhor. Se olharmos em 1 Pedro, capítulo 2,
realmente nós podemos ver que o Senhor, para Ele realmente efetuar essa verdade, Ele nos amou, sem nenhuma falsidade, para que nossos corações, a nossa vida possa ser limpa. Quer dizer que nós precisamos o quê? Amar para isso. Então nós compreendemos essa graça do Senhor, nós verdadeiramente recebemos a salvação e nosso espírito agora se tornou limpo. Então quer dizer que agora nós todos somos pessoas que sem falsidade nos tornamos irmãos e irmãs. Realmente existem aqueles que dizem que amam, mas amam em falsidade. Eles falam que amam, mas dentro do coração tem vários outros pensamentos. Eles possuem a sua própria carne, individuais, eles somente pensam em si. Então isso eles só estão pensando em si. Então realmente precisam pensar realmente dentro da família. Realmente será que eles estão vivendo verdadeiramente diante do Senhor? Será que realmente dentro de uma família pode existir um amor falso? Não pode ter uma falsidade entre os pais realmente ao amarem seus filhos. Realmente os irmãos e irmãs também. Todos eles precisam ter o mesmo coração, a mesma vontade, o mesmo destino em suas vidas. Isso é um amor. Então agora nós todos, por este amor do Senhor, nós todos agora nascemos juntos. Nós temos a mesma vida, nós temos o mesmo objetivo, a mesma vontade por nós termos sido salvos. Quer dizer que isso agora, sem falsidade, nós chegamos em amor. Quer dizer que o Senhor Ele nos amou. E agora Ele está dizendo para nós os amarmos realmente nesse amor fervoroso. Realmente o que isso quer dizer? Quer dizer que precisamos colocar este amor em prática. Então, este amor, ele pode ser que seja realmente mudado, realmente alterado. Mas realmente, como para a igreja de Efésios, o apóstolo Paulo disse a eles, realmente vocês mudaram, saíram do primeiro amor, se perderam do primeiro amor. Quer dizer que realmente do amor espiritual, do amor verdadeiro, eles foram para o amor carnal. Quer dizer que pode ser que seja realmente mutado este amor. Quer dizer que nós precisamos guardar este amor realmente tão precioso. Nós precisamos ir realmente aplicando este amor em nossas vidas. Se olharmos em João capítulo 3, versículo 16, realmente como o Senhor Ele largou a sua vida por nós. Da mesma maneira, nós todos agora precisamos abandonar nossas vidas pelos irmãos. Isso é algo realmente necessário. Então quer dizer que o Senhor agora Ele deu a sua vida por nós. Então agora nós cremos nesse amor do Senhor. Então realmente quem receber esse amor do Senhor, ele precisa fazer o quê? Agora realmente pelos irmãos e pelas irmãs. Realmente como o Senhor ele deu a sua vida por nós. Nós todos precisamos dar a nossa vida pelos irmãos e irmãs. Isso é algo correto. Então o Senhor, como Ele nos amou, Ele não poupou o Seu Filho amado por nós. Ele foi e entregou para nós, não é mesmo? Este é o amor de o Senhor Ele ter nos amado. Então o Senhor é o Senhor realmente que pode receber esse amor por nós. E Ele fez isso quando? Quando nós éramos pecadores. Quando nós éramos inimigos do Senhor Deus. Então o Senhor, Ele amou a nós, pecadores, imundos, e entregou o Seu Filho, amado até a morte de cruz, por conta de nós. E então, nós recebemos esse grande amor do Senhor. Então é algo realmente natural, lógico que nós demos a nossa vida pelos nossos irmãos e irmãs. Vamos procurar João, capítulo 4. Primeiro João, capítulo 4, versículo 10. Capítulo 4, versículo 10 ao 12, eu irei ler. Vamos ler todos juntos, então. A partir do versículo 10. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também vós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Então, o Senhor Jesus, enquanto estava neste mundo,
A pessoa que recebeu o maior este amor do Senhor, eu disse que é o apóstolo João dentre todos. É por isso que ele aparece como o discípulo amado pelo Senhor. É a pessoa que mais compreendeu e recebeu este amor do Senhor. É por isso que se olharmos em João, em 1 João, nós podemos ver a vida dentre os apóstolos. Nós não podemos ver realmente quantas vezes aparece a palavra amor consecutivamente. Então não é que nós tenhamos amado a Deus, mas o Senhor Deus, Ele nos amou primeiro. Quer dizer que nós, quando éramos pecadores, quando nós éramos inimigos do Senhor, quando nós estávamos longe, o Senhor, Ele deu o seu Filho unigênito para nós, para a propiciação dos nossos pecados. Quer dizer que esse Senhor Jesus, Ele na cruz cumpriu essa propiciação. Quer dizer que o Senhor, Ele nos amou de tal maneira, assim. É por isso que realmente é necessário, é natural que nós nos amemos uns aos outros. Então, já que o Senhor Ele nos amou dessa maneira, realmente é algo normal que nós nos amemos. Já que o Senhor Ele nos amou assim, é realmente normal que nós amemos os irmãos e irmãs. Não é mesmo? Então, os pais, eles amarem os seus filhos que nasceram deles, realmente é natural que eles amem. Realmente os filhos amarem aos pais é algo natural. Realmente nascer de um pai, de uma mãe, realmente eles estarem servindo a família, eles estarem realmente cuidando um do outro, isso é algo realmente natural, isso é algo lógico. Porque se não for lógico, se não for realmente natural, quer dizer que isso não está certo. Então o galo, ele está realmente cantando na madrugada, quer dizer que o quê? Ele está correto, isso é algo natural, mas ele do nada fazer um barulho rosnando, isso está errado, isso está estranho. Quer dizer que nós nos amarmos é algo natural, é algo muito normal. Então nós não fazemos isso, isso está errado. Então ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Então ninguém viu ao Senhor Deus, mas onde o Senhor Deus está? Está no meio daqueles que se amam. Então quando nós amamos uns aos outros, o Senhor Deus, Ele permanece ali naquele meio. Já que o Senhor Deus é amor, o Senhor Deus permanece dentro daqueles que amam. Quer dizer que no meio daqueles que amam, o Senhor Deus, cada momento mais, Ele aperfeiçoa o seu amor. Então o amor, ele só tem valor por você amar. Se você deixar somente guardado no seu coração, nas profundezas, de nada adianta. O sal também é preciso ser posto na comida. Se você somente guarda, para que serve? E então o amor precisa ser posto em prática. E é por isso, se olharmos em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4, então ele fala, irmãos que receberam o amor do Senhor Deus. Então, ele está dizendo para a igreja de Tessalonicenses, dentre as pessoas que receberam a salvação, que eles verdadeiramente receberam o amor do Senhor Deus. Aqueles que receberam o exemplo diante do Senhor Deus. Então, irmãos, amados irmãos, aqueles que realmente receberam o que de especial? O amor do Senhor Deus. Quer dizer que, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. E também se olharmos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9, ele fala, quanto porém ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Tá, a igreja de Tessalonicense não tem mais o que eles falarem diante do Senhor Deus em relação ao amor, porque eles verdadeiramente compreenderam. Eles receberam o verdadeiro ensinamento. Não tem mais o que julgar, porque eles se amam um ao outro. Isso é algo natural que deve acontecer. Também se olharmos em Hebreus capítulo 2, versículo 11 e 12. Está escrito, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um,
por cuja causa mão sem vergonha de lhes chamar irmãos. Então, aquele que santifica ao Senhor Deus, aqueles que são santificados, somos nós. Quer dizer que o Senhor, Ele nos salvou, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aquele Senhor Santo, Ele agora irá nos chamar de irmãos. Não é realmente nos considerando como pecadores. Ele não tem mais vergonha em nos chamar de irmãos. Então isso não é uma grande bênção do Senhor Deus? Então nós todos realmente não temos mais vergonha de chamar o Senhor Deus de Pai. E então, o Senhor também, Ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. A palavra mais bonita dentro da igreja é que nós podemos dizer, nós somos um irmão e uma irmã. Nós somos irmãos e irmãs. Então, no meio daquele Senhor que nos ama, nós somos um irmão e uma irmã. Nós somos um corpo. E então, isso é uma graça tão surpreendente. Então, realmente o corpo, o coração em si, ele vai se unindo. Ambos se amando, um ajudando ao outro. Então isso é algo natural que deve ser feito. Porque também se olharmos em Hebreus capítulo 3, a escritura fala, por isso, irmãos santos participantes da vocação celestial. Quer dizer que nós todos temos a vocação celestial. Quer dizer que nós fomos chamados pelo Senhor Deus, fomos chamados dos céus. Para que possamos entrar no reino do Senhor Deus, nós fomos chamados. Nós somos irmãos e irmãs santos. Então, como esta é uma palavra surpreendente. Então, ser irmão e ser irmã. Nós não devemos negligenciar essa parte. Então, uma família, realmente eles se amam. Precisamos pôr este amor em prática. O amor é a vida. Onde existe vida, há amor. Se não há amor, somente resta a morte. Então nós temos recebido a vida do Senhor, quer dizer que nós recebemos o amor do Senhor, porque nós amamos os irmãos e irmãs. E é por isso que nós todos podemos ter o quê? Uma comunhão santa. Quer dizer que ao nascermos, agora temos a comunhão com os pais. Aqueles irmãos e irmãs que nasceram de novo. Agora eles podem ter essa relação tão afetuosa, ligada. Isso é amor. Falando de outra maneira, isso, resumindo, é comunhão. É por isso que se olharmos em 1 João, capítulo 3, ele fala, realmente, eu estar escrevendo isso é para que nós possamos ter a comunhão. E que a nossa comunhão é o quê? Com o Senhor Jesus, o Senhor Deus e seu Filho Jesus. Então, realmente, quer dizer que nós todos estarmos em comunhão, tudo isso significa a mesma coisa. Sem amar, você falar que ter a comunhão. Então quer dizer que isso é alguma coisa realmente sem sentido. Tá, a nossa relação com as pessoas não é uma relação carnal, mas é uma relação com o Senhor Deus que nos salvou. É uma relação com o Senhor Jesus. É uma relação com os irmãos e irmãs que receberam a salvação. É uma relação santa. Como em Filipenses capítulo 1, versículo 5, ele diz, desde o primeiro dia até o último. Então quer dizer que desde o primeiro dia que eu recebi, do dia que eu recebi a salvação, até onde realmente esse evangelho está sendo posto em prática. Então, 1 João, vamos trocar 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, versículo 4 e 5. Essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem de que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Então quer dizer que não há trevas nenhuma. Então, onde está a nossa alegria, o nosso gozo? Então, as pessoas do mundo, eles têm o seu gozo para as coisas carnais, para as coisas mundanas. Eles têm a sua felicidade para estas coisas. Mas o Senhor que nos salvou, nós recebemos uma glória tão surpreendente que não tem como ser expressa.
pelas palavras. Quer dizer que nós temos a alegria, a felicidade no meio da comunhão entre os irmãos e irmãs. Então você ter dinheiro, você ter mérito, você ter honra neste mundo, mesmo que você tenha de tudo. Se você não tem uma família amada, essa pessoa não tem como ter a verdadeira felicidade. Então nós todos que recebemos a salvação verdadeiramente, os santos, os irmãos e irmãs que receberam a salvação, nós temos a felicidade nisso. Então os santos que estão nessa terra, realmente eles têm o quê? Esse mesmo amor que existe no Senhor, existe nessas pessoas que estão na terra também. Quer dizer que nós todos temos essa palavra dentro do Senhor no nosso coração. Se nós não conseguimos nos reunir, se nós não estamos em comunhão, nós nos sentimos abafados. É a mesma coisa se você tiver as pessoas que você ama longe de você, no exterior, realmente como você fica se sentindo abafado? Você quer se encontrar, você quer conversar. Então isso é algo natural. Então nós realmente ouvimos o Senhor. Então é por isso que ele fala, essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz. Então quer dizer que realmente a verdade é a luz. O bom é a luz. E o pecado é as trevas. Quer dizer que o Senhor é a luz. O Senhor ele não existe nem um pouco de trevas. Então nós temos a comunhão com o Senhor Deus. Quer dizer que nós temos a comunhão com o Senhor no meio da luz. Então, você falar que tem a mentira e está em comunhão com o Senhor Deus, você ter a mentira e você está em comunhão, quer dizer que isso é hipocrisia. Se nós olharmos irmãos e irmãs, eles falam alguns, vamos estar em comunhão, vamos fazer um monte de coisa boa, mas por dentro ele está guardando, escondendo o seu pecado, tenta enganar a Deus, engana a si mesmo, engana os irmãos e irmãs. Quer dizer que ele mesmo, realmente falando que está na luz, mas se ele está nas trevas, quer dizer que ele está errado. Realmente ele não está em comunhão com o Senhor Deus. Ele falar que ama o Senhor Deus, mas ele está no meio das trevas. Ele está escondendo o seu pecado. Então caso nós erramos, realmente uma pessoa quando ela está na luz, ela pode rapidamente ver o seu pecado, pode rapidamente consertar o seu pecado. Então realmente se nós não tivermos a comunhão com o Senhor Deus, quer dizer que nós não podemos ter a comunhão com os irmãos e irmãs também. É por isso que se olharmos em 1 João capítulo 1, versículo 9. Ele disse que aquele que ama o Senhor Deus está no meio da luz, aquele que ama os irmãos e irmãs. Quer dizer que nós todos, realmente, aqueles que amam os irmãos, aqueles que amam o Senhor Deus, eles estão no meio da luz, eles habitam no meio da luz. Quer dizer que agora estão em comunhão no meio da luz. Então, as pessoas deste mundo, realmente eles escondem a mentira entre eles mesmos na família, e eles acham que eles estão em paz, em gozo. Isso não é um verdadeiro amor. Entre amigos também. Então ele não ama verdadeiramente o seu amigo, mas ele vai e traz seu amigo quando lhe é realmente apto. Então tem pessoas que encontram pessoas que não têm boas amizades. Tem pessoas que dizem que receberam a salvação, mas enganam os irmãos e irmãs. Isso é o que? É um traidor. Então ele negou ao Senhor Deus, ele negligencia os irmãos e irmãs, ele está no meio das trevas. Então dentro do amor não pode existir mentira. Então, 1 João, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14. Versículo 14 e 15. Vamos ler todos juntos. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então nós realmente temos amado ao Senhor. Quer dizer que nós somos passados da morte para a vida. Então todo aquele que ouve a minha palavra e crê, realmente tem a vida eterna. Quer dizer, quando nós compreendemos a palavra do Senhor, nós passamos da morte para a vida.
Então, mas tem que ter a evidência de você ter passado da morte para a vida, não é mesmo? Que é o quê? É o amor. É amar os irmãos e irmãs. Quer dizer que isso é a evidência de nós amarmos os irmãos e irmãs. É a evidência de que nós recebemos a salvação. Tem os irmãos que dizem, ah, recebi a salvação, mas ele não ama nenhum irmão. Se olharmos as pessoas que não têm o verdadeiro amor. Então quem não ama, ele está onde? Na morte. Permanece na morte. Como que ele pode deixar de amar se ele diz que ele tem vida? Realmente, a evidência da vida é o amor. Então quem ama o irmão, quem não ama o irmão é o homicida. Quer dizer que realmente precisamos saber que nele não permanece a vida eterna. Então falar que recebeu a salvação, mas ele odeia os irmãos. Realmente o ódio se torna no homicídio. Se você tem o coração de odiar o seu irmão, se você tem o coração de odiar o irmão e irmã, realmente você precisa verificar dentro da sua fé se existe algo certo ou errado. Realmente precisa rapidamente se arrepender. E assim, e se olharmos o versículo 16, no 1 João capítulo 3, versículo 16 até o 18, vamos ler todos juntos. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Uma pessoa que realmente compreendeu o amor do Senhor Deus, é necessário que ele faça o mesmo que o Senhor. Então, realmente uma pessoa que recebeu a salvação e agora vive como o do Senhor, o que ele não vai conseguir fazer? Ele vai dar a vida pelo próximo. Ele olhando para a dificuldade do irmão, vendo todas as imperfeições, como é que ele pode não ajudar? Ele tem que ajudar, porque ele recebeu este amor também. Tá, aqui ele está dizendo que, irmãos, ele fala, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, quem é que pode realmente deixar de amar pelas bocas ou língua? Qualquer um pode amar falando. Mas realmente um amor que não tem a ação, que não tem a verdade, que não tem a prática, realmente não é um amor verdadeiro. Aqui ele está pregando, martelando aqui para nós podermos perceber. Então realmente é preciso fazer o que? Pela verdade, pela sinceridade. É por isso que nós precisamos saber que nós estamos o que? No meio da verdade. Nisso conhecemos que somos a verdade, diante dele asseguramos nossos corações. Quando nós amamos verdadeiramente, nós temos a evidência de que nós recebemos, nascemos de novo. Quer dizer que estamos inclusos neste meio. Quer dizer que agora este nosso coração, ele é posto em linha diante do Senhor Deus para podermos estar resistentes diante do Senhor. Então isso é algo muito importante. Então carnalmente nós temos várias relações deste mundo. Nós temos responsabilidades no mundo. Então, pela vida do Senhor Deus, nós nascemos de novo. Nós agora temos a mesma esperança com o Senhor Deus. Nós somos pessoas reunidas para um mesmo propósito. É algo muito maior. Uma responsabilidade grandiosa neste mundo. Então, isso não pode ser negligenciado. Na família, por ser um pai, por ser uma mãe, por ser um irmão, por ser uma irmã, o filho, a filha, você sair para fora e fingir que você faz boas obras e dentro de casa você ser outra coisa, então isso é o que? Hipocrisia. Dentro da família, isso não é uma relação simples, é uma relação ligada pela vida. Quer dizer que cada um tem um trabalho que precisa fazer. Quer dizer que agora são irmãos e irmãs que nasceram de novo, diante do Senhor Deus. Então ele, sem pensar em nada, só vem para a igreja, vai, volta, vai, assiste ao culto, ouve os louvores, canta junto, não pensa em nada, olha para os irmãos e irmãs, e é isso. Fica observando, como é que será que eles estão vivendo?
Não tem nem relação nenhuma no seu coração. Não tem nenhuma preocupação em seu coração. Como assim isso é uma vida de fé? Então nós salvamos outros espíritos. Nós primeiro precisamos amar os irmãos e irmãs. Primeiramente, nós, ao amarmos os irmãos e irmãs, o amor se inicia ali naquele meio. Então, uma outra pessoa, se nós olharmos na casa dele, é uma bagunça, mas dentro de... lá fora, ele quer se mostrar como se fosse uma pessoa boa, um homem exemplar. Mas, como assim? Diante do Senhor Deus, ele não é assim. Então, se olharmos em Tiago, capítulo 2. Ele diz, realmente, qualquer um que estiver realmente nu e estiver esfomeado, realmente, se não pedires e você não dares isso ao seu irmão, então de que será benéfico? Realmente precisamos fartar aos irmãos. Então, se nós não pararmos ali, realmente, do que vai existir algo que se torna o quê? Realmente benefício para nós. É somente pela palavra que dizemos que amamos irmãos. Quer dizer que precisa ser por realmente obras, tem que ser praticado, posto em prática. Então, os irmãos e irmãs, agora todos eles estão na mesma relação diante do Senhor Deus. Então, quando nós estamos na dificuldade, o Senhor Deus, Ele nos ajuda. Os irmãos e irmãs também. Então, você ser o irmão do Senhor Deus, você ser a irmã do Senhor Deus, quer dizer que nós, em mesmo em dificuldades, podemos apoiar um ao outro. Quer dizer que realmente, se olharmos carnalmente, as pessoas querem ajudar os seus irmãos, não é? Irmãos e irmãs, não é mesmo? Então, se eu olho para a relação familiar, quando alguém está com dificuldade, a família se reúne para tentar ajudar um ao outro. É surpreendente olhar isso. Então, é por isso que nossos irmãos e irmãs precisam fazer mais do que isso, não é mesmo? Quanto mais difícil, nós precisamos ajudar um ao outro. E é por isso que em Gálatas, capítulo 6, realmente sempre quando nós tivermos a chance, nós precisamos fazer a boa obra. Nós precisamos fazer mais diante da fé, diante do Senhor. Quando é que nós temos essa chance? Quando nós podemos fazer? Então, o que é essa chance? Quando os irmãos eles estão na dificuldade. Então, isso é a chance. Então, quando eu tiver a força para poder ajudar o irmão e a irmã. Então, é por isso que nós olhamos irmãos e irmãs também em Provérbios. Então, sempre quando nós tivermos a força para ajudar o irmão e a irmã, realmente não pode deixar de não pode cessar a ajuda, não pode fechar a sua mão. Realmente eu preciso ajudar o irmão e a irmã sempre quando eu puder. Porque quando essa chance passar, não vai ter para que eu ajudar, não vai ter mais chance. O Senhor Deus, Ele sabe muito bem. É por isso que se olharmos em Provérbios capítulo 19, versículo 17. Ele fala, o Senhor empresta o que se compadece ao pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Então o Senhor Deus, Ele vai retribuir a sua boa obra. Se olharmos em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus, Ele disse, realmente, qualquer ação que eu fizer para o irmão, você está fazendo para quem? Para mim. Quer dizer, os irmãos e irmãs que estiverem especialmente em dificuldade, que estiverem no meio da pobreza. Realmente você ajudar o irmão. Quer dizer que você está realmente emprestando ao Senhor Deus. E então o Senhor Deus, Ele com certeza vai retribuir e muitas vezes mais para quem Ele está devendo e Ele quer retribuir. Se olharmos em Lucas capítulo 6, versículo 18, versículo 38, o Senhor Ele diz o quê? Dai e ser-vos-á dado.
boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Quer dizer que o Senhor, Ele vai nos dar. Ele vai fazer o quê? Em boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, Ele vos dará. E é por isso em Provérbios capítulo 11, versículo 24, ele diz: ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que o justo é, para a sua perda. Então como é que uma pessoa que ela é pobre, mas ela se torna rica? Porque ela está entregando para o Senhor irá retribuir. Uma pessoa que retém mais do que é justo, então é para a sua perda. Então na igreja que eu estava realmente como pastor principal, era então era antes de eu me casar, então eu estava vivendo a vida de fé sozinho e eu estava ali como pastor. Então lá no canto do bairro, então havia um córrego e havia um senhor de idade que morava ali. E eu tinha pena daquele senhor. Então sempre quando tinha algum feriado, os irmãos e irmãs me davam muitas coisas para eu comer. E eu levava e entregava para aquele senhor de idade. E eu perguntei para ele. Eu falei, seria bom se o povo da cidade ajudasse aquele senhor. Eu perguntei por que eles não ajudavam. E todo mundo disse, ele falou, aquele senhor de idade tem que morrer de fome. Eu falei, uai, por quê? Que eles falaram, aquele senhor antigamente ele era o mais rico dessa cidade. Mas ele era muito mau. Ele tratava muito mal as pessoas da cidade. Não sei como ele era frio com as pessoas. E assim a esposa dele morreu, a família toda fracassou, e ele se tornou assim. Já que as pessoas sabem do passado dele, não querem ajudar de forma alguma. Então eu ouvindo isso, então eu realmente percebi, nossa, ele está sendo retribuído agora. Então se nós oferecemos, cedemos, o Senhor irá nos retribuir. Esta é a promessa do Senhor Deus, não é mesmo? E é por isso, se olharmos em Provérbios capítulo 28, versículo 27, o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Então, o que dá ao pobre não terá necessidade, ele não vai se empobrecer. Porque o Senhor, Ele irá nos ajudar. Então esta é a promessa, esta é a regra criada pelo Senhor Deus. E assim também se olhamos em Provérbios capítulo 14, versículo 21, que despreza ao seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Então, aquele que compadece dos humildes é bem-aventurado, terá a bênção. Se olharmos o versículo 31 também, o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Então aquele que oprime o pobre insulta aquele que criou, que é o Senhor Deus. Se nós olharmos para Jó, ele tinha tantos bens, mas ele perdeu tudo. Seus 7 filhos morreram, ele teve uma doença no seu corpo. E agora ele estava ali com um pedaço de telha, coçando seu corpo. E os amigos, 3 amigos vieram e se assustaram vendo a vivência dele. E começaram a dizer para ele, ei Jó, escute aqui. Você já viu alguém fracassar sem ter pecado? Com certeza você deve ter fracassado porque você tinha um pecado. Então, aqueles amigos, eles não mexiam nos ferimentos, na dor de Jó. Eles somente beliscavam para que ele sentisse mais dor. E então, Jó disse, então vocês são o quê? Um consolo realmente desnecessário, emprestado. Então se veio a um amigo, precisa consolar, precisa ajudar. O médico precisa curar, precisa tratar a pessoa. Mas vai e mexe para doer mais.
Então quer dizer que é o quê? Uma pessoa realmente está errada. Então realmente uma pessoa que ela está ali para curar precisa realmente ajudar para o bem, mas ele está ali para realmente amaldiçoar, para julgar aquela pessoa. Então é por isso que Jó disse, realmente o meu irmão, ele não me insulta. Então realmente como se fosse um rio que se secou. Para mim, nada é de ajuda. Porque somente machuca o meu coração. Então não tem nenhuma bondade, não tem nenhuma sinceridade para mim. Como se fosse um rio que se acabou. Passou a estação e acabou a água do rio. Então se tivessem falado palavras calorosas, se tivesse consolado, pudessem ajudar de uma maneira ou outra, precisavam fazer isso. Também se olharmos em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ele fala, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então tem uma palavra assim, não é mesmo? Então tem uma família que não olha para a sua família, não é? Então uma pessoa que se diz realmente um familiar, ele vai e vive de qualquer jeito, não quer cuidar, não tem preocupação pela família. Não pode ser assim. Uma pessoa que recebeu a salvação realmente precisa olhar para a sua família, precisa dar uma olhada, precisa olhar para os seus pais. Mas tem pessoas que não fazem isso, não olham para os irmãos, não olham para as irmãs. Ele somente está se preocupando consigo mesmo. Somente pensa, como é que eu vou viver bem? Como é que eu vou comer bem? Então, o que é que nós chamamos dessa pessoa? Como é que chamamos essa pessoa? É uma pessoa que negou a fé. É uma pessoa pior que o maligno. Fazer o mal é pecado. Mas você deixar de fazer o bem mesmo, sabendo, isso também é pecado. E é por isso que nós temos a responsabilidade de olharmos para a nossa família. Nós todos somos irmãos e irmãs amados. Então, se nós não amarmos uns aos outros, isso torna o que? Pecado na nossa vida. E então, pensando em todas essas coisas, nós somos pertencentes ao Senhor Deus. Não é uma palavra simples. Existe um problema muito importante aqui. E é por isso que em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, ele diz, rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis-o de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Então aqui ele fala, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos. Então o que é isso dentro da igreja? Os fracos, aqueles que não conseguem orar, aqueles que estão preguiçosos, aqueles que não querem trabalhar. E realmente, e além de não trabalhar, ele cria problemas. Então tem muitas pessoas assim dentro da igreja, que são os desordeiros. Então realmente a igreja de Tessalonicense, de Tessalônica, eles viviam tão bem a vida de fé, mas tinham muitos aqui que causavam problema. Então realmente precisa ensinar, precisa repreender, precisa sustentar esses irmãos e irmãs que estão fracos dessa maneira. Então, de pouco ânimo, precisamos consolá-los, sustentar os fracos. Então precisa realmente ver que temos vários tipos de pessoas dentro da igreja, assim, o assado, são irmãos que têm várias dificuldades, mas nós precisamos sustentá-los. Se olharmos em Hebreus capítulo 10, então ele disse que nós precisamos olhar um para o outro, precisamos cuidar um do outro, precisamos fazer mais isso, nos sacrificando cada momento mais um pelo outro. Então isso foi o que o Senhor ele disse para nós fazermos. É por isso que em João capítulo 3, versículo 6, ele disse, o que veio da carne é carne, o que vem do Espírito é Espírito. Então realmente, claro que o Espírito ele é muito mais realmente grosso, ele é muito mais sucinto. Então nós realmente que somos nascidos do Espírito, nós somos do Espírito, é algo muito mais precioso que a própria carne. A relação carnal, ele somente se resume a alguns anos deste mundo, que simplesmente se passa e é lançado fora. Mas a vida que nós temos diante do Senhor Deus, este amor que nós temos com os irmãos e irmãs, ele não se acaba.
eternamente, começando dessa terra até o reino dos céus, jamais cessará. Neste meio, nós nos tornamos a família do Senhor Deus. Isso não é algo surpreendente? E é por isso que nós precisamos pensar em uma coisa assim. Então, se nós olharmos para nossos irmãos e irmãs, nós precisamos realmente perdoar aos irmãos. Mesmo que a minha família esteja errada, eu preciso perdoar. E eles me perdoam também. Nós nos esforçamos para entender, compreender um ao outro. Se você não tiver o coração de conseguir perdoar, como em Gálatas capítulo 1. Então ele disse realmente que se você ver que o irmão ele errou, ele pecou. Então realmente você precisa sustentar, você precisa ajudar e também você precisa verificar a si mesmo se eu também não me extraviei da fé, se eu também não estou no pecado. Então se tiver uma pessoa errada, não é para eu julgar, não é para eu rebaixar aquela pessoa. Então realmente com um coração manso, nós precisamos sustentar essas pessoas. Então realmente eu preciso verificar se eu também não estou na tentação e estou pecando. Nós podemos estar no meio desse pecado também. Se olharmos em Eclesiastes capítulo 4, versículo 10, ele fala: porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Se eu tenho um irmão, a irmã que pode me levantar, que pode me ajudar, não é um alívio? Quando eu estou na dificuldade, um ajudando ao outro. E também é por isso que em 1 João capítulo 4 ele fala: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Nós, em qualquer esforço, qualquer coração, nós precisamos amar ao irmão. Realmente, qualquer irmão ali ao meu lado, mesmo que ele tenha algo errado, tenha pecado contra mim, eu não vou julgá-lo, eu não vou fazer o mal contra ele. Então realmente eu não vou julgar este irmão. Eu vou esquecer, eu não vou ficar remoendo esse problema. Então os judeus morrendo 6 milhões, o que eles falaram? Eles falaram: forgive, but not forget. Perdoa-se, mas não se esquece. Você não esquecer quer dizer o quê? Não vai conseguir perdoar. Mas nós precisamos perdoar, então nós precisamos esquecer. Quer dizer que o Senhor Deus ele não irá se lembrar mais dos nossos pecados. E também se olharmos em Provérbios capítulo 17, versículo 19. O que ama a transgressão ama a contenda. O que exalta a sua porta busca a ruína. Também se olharmos em Provérbios capítulo 19, versículo 11. A prudência do homem faz reter a sua ira e a glória sua passar por cima da transgressão. Então se olhar uma pessoa te xingando ou fazendo mal, não é para tentar revidar, não é tentar bater, brigar contra, não é isso. É falar: nossa, realmente você precisa perdoar, precisa ajudar. Então aquela pessoa vai perceber: nossa, essa pessoa tem uma personalidade boa. Realmente quando alguém fala o mal para você, você vai e quer brigar, fica com raiva. Começa a falar palavras misturadas com veneno. Então, mas isso você está levando à sua própria ruína. Então o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele disse. Então o Senhor, ele morreu, ele se pereceu por conta das nossas fraquezas. Quer dizer que o Senhor, ele perdoou a todos nós. E é por isso que nós precisamos ter este mesmo coração. Logo, é preciso olharmos em Provérbios capítulo 10, versículo 12, ele fala: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. É por isso que em Tiago capítulo 4, versículo 11, ele fala: irmãos, não faleis mal uns dos outros. E também se olharmos no capítulo 5, versículo 9, ele fala: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Então nós todos que estamos agora na nossa carne, nossa relação carnal que temos, ele somente basta há alguns anos de vida. Quando a nossa vida acaba nessa terra, não tem mais como manter a relação carnal. É por isso que enquanto nós estamos aqui na relação carnal, nós também precisamos amar, precisamos ajudar um ao outro. Precisa amar os seus pais, precisa amar aos seus filhos. Precisa ajudar o irmão e a irmã, um cuidando um do outro. Mas nós cristãos agora, temos algo muito mais precioso do que a família carnal. Uma família mais preciosa.
Esse amor do Senhor Deus. Esse amor tão glorioso, tão importante, tão precioso. Essa família criada pelo sacrifício do Senhor. Essa relação familiar precisa ser guardada. Precisamos amar calorosamente. Precisa um suportar, crer um ao outro. E no meio disso, nós precisamos realmente, o mais importante é o amor. A fé, a esperança, quando chegar diante do Senhor Deus, não vai ser mais necessário, porque nós vamos estar diante do Senhor Deus, mas o amor, ele vai ser eterno mesmo diante do Senhor Deus. É por isso que nós recebemos esse amor, e nós precisamos colocar em prática este amor. Como? Então, os irmãos e irmãs amados, calorosamente, calorosamente, não é morno, é um amor caloroso. Nós precisamos dizer que nós somos pertencentes ao Senhor Deus. Nós precisamos manter essa relação santa. Nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer isso em nenhum momento. Nós precisamos aplicar e pôr em prática em nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, antes nós estávamos no meio do pecado e nós estávamos como inimigos do Senhor Deus, mas o Senhor teve misericórdia de nós e morreu por nós. Realmente fez com que nós pudéssemos receber o perdão dos pecados sem nenhum valor a ser pago por nós mesmos. Nós agradecemos pela sua grande graça, pelo seu grande poder e vida que nos foi permitida, para que nós pudéssemos nos tornar em seus familiares, a família do Senhor, Pai, para que nós pudéssemos amar uns aos outros, aos irmãos e irmãs, um sustentando ao outro. Que o restante das nossas vidas, ao estarmos diante do Senhor, nós, como irmãos e irmãs, possamos estar cuidando um ao outro. E no meio dessa dificuldade, que nós possamos cada momento mais, aqueles que estiverem no meio da dificuldade, aqueles que estiverem no meio da perdição, possam ser sustentados, possam receber o auxílio, possam todos estar firmes na fé, para podermos terminar muito bem o trabalho que nos é necessário terminar, a nossa missão. Senhor, o tempo que agora não falta muito, que o Senhor está para retornar, para que nós possamos estar diante do Senhor sem nenhuma vergonha, nós possamos ser conduzidos pelo Senhor. E todas as coisas dependemos do nosso Senhor. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.